Então, pessoal, bom dia. Bem-vindos à nossa segunda aula da semana 1. Na aula passada, a gente começou a ter algumas discussões, né? Sobre o objetivo das penas, enfim, algumas discussões sobre cultura. E eu comentei de uma prática chamada trocose, que acontece em algumas comunidades da África. É super importante falar isso, pessoal, que quando eu digo sobre alguma cultura, sobre alguma localização, é óbvio que não é assim na África inteira, né? É óbvio que isso não é para estigmatizar o continente africano, mesmo porque, não sei se vocês sabem, mas nós somos muito estigmatizados lá fora também, né? Se a gente for para alguns países da Europa, se a gente for conversar com alguns americanos, eles vão achar que não existe curso de direito aqui, que a gente vive cercado de macaco, que a gente está na selva, né? E a gente não pode fazer a mesma coisa com o continente africano. Então, quero deixar bem claro para vocês que essa é uma prática antiga de alguns povos tradicionais específicos, para a gente não estigmatizar o continente africano inteiro. Mas eu falei do Trocose, o livro que eu tenho do Trocose é esse daqui, ó, Slave of the Gods. A autora é a Linda Gillard. O livro é em inglês. Esse livro foi presente, eu ganhei ele quando eu estava participando de uma competição do TPI, do Tribunal Penal Internacional, de uma multicorte, que é um julgamento simulado, que acontece em Haia. Eu fui para lá aluna ainda, acho que eu estava no 6º ou no 7º período, e é um livro muito interessante, porque ele é um livro com fotorrelatos, né? Então, a gente tem histórias de mulheres, a gente tem uma série de questões aqui, é um livro muito legal. Se alguém tiver interesse, eu levo na aula que vem, a gente passa um álcool nele, sei lá. Se alguém tiver interesse em conhecer, eu levo para a gente dar uma olhada na próxima aula, que é presencial. Ao que tudo indica. Certo, pessoal? Mas é um livro muito interessante. É muito importante que no curso de Direito, para além da gente estudar o direito em si, a gente se preocupe em ter esse contato cultural também, né? Então, sempre que vocês tiverem curiosidade, me perguntem. Eu recebi uma mensagem no inbox perguntando do livro e já mandei as informações para o aluno. E daí eu fiz uma promessa para ele, né? Falei, olha, alguns temas, alguns livros são caros, né? São difíceis de encontrar. É o caso desse livro. Eu não sei como a pessoa que me deu encontrou. Então, eu prometi a ele que eu ia ensinar vocês formas fáceis de fazer pesquisa na internet. Então, no início dessa aula, antes da gente começar o conteúdo em si, eu vou ensinar alguns espaços que vocês possam fazer pesquisas acadêmicas, certo? Então, prestem atenção, pessoal, porque essa informação é bem valiosa para o curso inteiro de vocês. Deixa eu só ver que tem um inbox aqui. Dei uma olhada no texto referente a esse tema em inglês também, e diz que essa prática acontece na região sudeste da África. Verídico, na região sudeste da África. É isso que diz pelo menos o livro aqui também. Meu inglês ainda não é muito bom, não tem problema, pessoal. Faz parte. Mas é isso mesmo. Então vamos lá, gente. Eu quero mostrar 2 sites para vocês, que são sites em que você vai conseguir fazer pesquisa acadêmica. Eu sei que no início da faculdade, a gente usa ou a biblioteca, né, física, ou a biblioteca digital, ou a gente vai lá e mete no Google, né? Só que quando a gente coloca um tema no Google, pessoal, aparece de tudo, né? Aparece de tudo um pouco, aparece notícia, se você for em fotos, é capaz de aparecer uns nudes da Suzana Vieira lá, os negócios, aparece pipoca, uns negócios nada a ver, né? Que você não é o que você está procurando. Então, eu vou ensinar vocês a procurar no lugar que vai aparecer o que vocês estão procurando. Deixa eu compartilhar aqui minha guia com vocês. Então, pessoal, existem várias databases, vários lugares que você pode fazer pesquisa acadêmica. O primeiro lugar, o mais basicão, é usar o Google Acadêmico, que, na verdade, é uma ferramenta extremamente interessante e que a cada dia ganha mais credibilidade. Por quê? Porque eles estão evoluindo essa ferramenta do Google Acadêmico e agora Deixa eu pensar como eu vou explicar isso para vocês. Existem algumas formas de a gente avaliar a qualidade de um artigo acadêmico e da gente valorar a qualidade de uma revista acadêmica. Fora do país, um desses índices é medido pelo fator de impacto. O que é o fator de impacto? Então, eu escrevo um livro, né, um livro sobre trocose, e desse meu livro ele é citado
20 vezes, 200 vezes, 300 vezes, o que isso mostra? Que esse livro é referência, certo? Porque outros estudos estão se valendo do livro para poder fazer a base teórica. Isso serve para os artigos também. E antes, a única plataforma que fazia avaliação de fator de impacto era uma plataforma internacional chamada Scopus. Agora, o Google Acadêmico também faz essa avaliação de fator de impacto, quantas vezes o artigo foi citado. Então, a gente vê uma movimentação do Google para deixar de ser uma ferramenta de busca em que você joga a testa da Thaís é grande de verdade, para virar algo que você faz pesquisas reais, certo? E não só fofoca de Big Brother e curiosidades em geral, certo? Meu Deus, coitada dessa menina, né? Nunca que eu ia pro Big Brother para ficar sendo humilhada. Coisa horrorosa. Então, vamos lá. Vamos supor que a gente queira fazer uma pesquisa aqui, ó. Então, minhas pesquisas anteriores aqui, ó. Vamos supor que você queira fazer uma pesquisa sobre teoria da pena. Nós vamos colocar aqui, teoria da pena. Vão aparecer livros, vão aparecer artigos, vão aparecer uma série de documentos que são efetivamente documentos de pesquisa científica. Porque se você joga no Google normal, o que vai aparecer, pessoal? Cursos online, Jus Brasil, que é uma fonte interessante, pessoal, mas que não é uma fonte científica. Wikipédia, que também é uma fonte interessante, mas não é uma fonte científica. Aparece vídeo, aparecem coisas bacanas? Aparecem coisas bacanas, mas não vai aparecer um artigo científico que você pode citar num estudo e que você pode confiar do ponto de vista acadêmico, certo? Então, o Google Scholars ele se torna uma ferramenta mais interessante. Vamos supor, você quer pesquisar um autor que a professora indicou, então, Gustavo Henrique Badaró. Você vai pesquisar o Badaró, vai aparecer o escritório do Badaró, o currículo do Badaró, livro do Badaró para comprar, né? Vídeo, entrevista. É legal, pessoal? É legal, né? Ou aparece uma entrevista, Gustavo Badaró, seu comprar pão, né? Isso que não é o que mais importa, Casas Bahia. Então, se você joga aqui no Google Acadêmico, você vai ter acesso efetivamente a conteúdo de artigos, né? Então, a prova e sucedâneos na prova do processo penal brasileiro e biriri bororó, certo? Prisão preventiva e princípio da proporcionalidade, você clica. Boa parte dos artigos você vai ter acesso, alguns artigos serão pagos. E olha aqui que legal, a gente tem embaixo aqui nessa plataforma da USP o fator de impacto já do artigo. Quantas vezes ele foi baixado durante os últimos meses. Para além do Google Scholars, pessoal, para além do Google Scholars, a gente pode usar também uma plataforma que se chama Periódicos CAPES. O Periódicos CAPES, ele é organizado pela plataforma CAPES, que é um órgão, que é um instituto, não sei agora qual é a natureza jurídica efetivamente da CAPES, mas que está aliado ao Ministério da Educação. A CAPES, atualmente, ela é responsável por avaliar revistas e ela também é responsável por avaliar os cursos de pós-graduação estricto sensu. Então, quando você olha lá, o curso de mestrado na PUC é CAPES 6. CAPES 6 significa que ele foi avaliado com a nota 6 pela CAPES. A CAPES avalia os cursos de pós-graduação, né, o PPGD, no caso dos de Direito, de 1 a 7. 7 é a nota mais alta. Não existe no Brasil, nunca existiu um curso de Direito nota 7, porque a gente tem dificuldade com a questão da internacionalização no nosso curso de Direito. Nossas leis são umas, as leis lá fora são outras, nem tudo que a gente produz é academicamente relevante para o exterior. Né? Então, a gente tem essa dificuldade de atingir a nota 7, diferentemente de um curso de Física, em que as leis são as mesmas em todo o planeta Terra, certo? E que internacionalizar é muito mais fácil, e cursos de saúde. Certo, pessoal? Como que você faz pesquisa, então, lá na plataforma CAPES? Você pode tanto fazer uma busca aqui, né, geral, mas eu recomendo que vocês usem aqui esse mecanismo, busca avançada. Então, entra no site e entra em busca avançada. Na busca avançada,
Já está carregando. A gente consegue usar esse mecanismo aqui, que tem boa parte das formas de pesquisa, na Scopus, na plataforma da Thomson Reuters, vocês vão encontrar esse mesmo mecanismo, em que você pode usar qualquer no título como autor no assunto, contém, começa com, e, ou não. Porque com essa combinação você consegue fazer pesquisas precisas, certo? Existe uma metodologia científica por trás da escolha dessas palavras. Então, vamos supor que você queira pesquisar aqui teoria da pena, mas você não quer textos que tenham a ver com gênero. Ou você está buscando teoria da pena, ou você quer pesquisar sobre teoria retributiva da pena. Você coloca o E. Tem que ter no título e em qualquer lugar do texto tem que estar escrito retributiva. Conseguiram entender a dinâmica, pessoal? Como funcionam as combinações possíveis aqui? E aí você busca e vê se retorna algum artigo. Às vezes, se você é muito específico, não vai retornar exatamente o artigo que você queria. Ó, deu boa. Teorias absolutas da pena, origem e fundamentos. Conceitos e críticas fundamentais da teoria da pena e a retribuição moral de Immanuel Kant, a partir do não retribucionismo e do neoproporcionalismo no direito penal atual. Então, nós temos um texto aqui bastante específico sobre o que a gente estava buscando, que contém a referência à retributiva e que tenha como assunto principal e no título teoria da pena. Aqui do lado esquerdo, quando aparecem mais opções, você consegue selecionar a linguagem do texto, você consegue selecionar linguagem não, o idioma do texto. Olha eu fazendo igual a linguagem, eu traduzi language para linguagem na minha cabeça. A pessoa está ficando surtada. Estou em fase final de dissertação, pessoal. Eu não estou bem, tá? Estou bem maluca, estou dormindo meia hora por noite. Aí de manhã eu estou assim meio perdida ainda na vida. Mas você consegue selecionar o idioma, você consegue selecionar o autor, uma série de questões. Então, é uma plataforma de pesquisa muito interessante. Por que eu estou ensinando isso para vocês, pessoal? Porque nada é mais importante para uma formação crítica do que a autonomia. Então, vamos supor que eu passo um texto para vocês, vocês falam, achei esse texto muito difícil, ou não gostei, ou, mais importante ainda, achei que esse texto tem um viés político. Quero saber se existem outras visões sobre esse tema. Vocês têm que ter autonomia de pesquisar. Vocês não podem só pegar o que o professor passou e falar, tá bom, né? Eu vou acreditar nisso que está aqui. Ter autonomia de pesquisa é muito importante na vida acadêmica. Então, agradeço depois ao William, foi graças ao William que a gente teve essa introduçãozinha aqui. Ó, em 15 minutinhos, cara, vocês aprenderam um negócio muito valioso para a vida acadêmica de vocês, que é como pesquisar, para vocês terem acesso a fontes científicas. Por que a plataforma CAPES é confiável? Era confiável na era PT, é confiável na era Bolsonaro e é confiável até que, sei lá, não importa quem seja o presidente, não importa quem seja. Porque a plataforma CAPES tem uma metodologia de organização e avaliação dos periódicos. Então, tudo que está lá na plataforma CAPES, apesar de ser uma plataforma do governo, são textos considerados dotados de cientificidade. Ou seja, são textos que foram avaliados para entrar em uma revista científica. Quando a gente submete um texto para uma revista científica, ele não é simplesmente aceito, né? Existe algo que a gente chama de, e isso mesmo nas revistas em português, de Double Blind Review, que é uma revisão dupla cega. Então, 2 professores, doutores ou pós-doutores, vão ler aquele artigo para ver se ele faz sentido, se ele tem cientificidade, se vale a pena publicar aquele artigo, sem saber quem é o autor. Por isso que é cega. Eles vão ler sem saber quem escreveu. Pode ter sido a Nicole Erdina, que está no 3º período, ou pode ter sido Gustavo Badaró, professor catedrático da USP. Eles não sabem. A partir do momento que eles avaliam e que eles entendem que aquele artigo é um artigo dotado de cientificidade, é que eles vão publicar na revista, certo? Então, não sai publicando qualquer coisa. Beleza? Alguma dúvida, pessoal, que vocês queiram tirar sobre essa pesquisa, sobre... Vocês sabem mexer na biblioteca da Saraiva, tudo tranquilo também? Sossegado? Agora é a hora, gente. Então, beleza. Gostaram de aprender isso, pessoal? Posso trazer umas coisas assim de vez em quando para vocês? Sim. Posso? Então, beleza.
Tem turma que não gosta muito, mas eu acho que vale a pena. Às vezes, 15, 10 minutinhos a gente consegue, né? E eu acho que a autonomia acadêmica é um negócio importante. Vocês não podem só ler o que o professor mandou. Vocês têm que ler outras coisas também. Ai, ai. Tinha até esquecido meu café, coitado. Tá frio aqui. Então, vamos lá, pessoal. Vamos para a nossa aulinha de hoje. Então, hoje nós vamos começar as discussões sobre teoria da pena. E nós vamos começar elas de uma forma mais histórica, por assim dizer, né? Nós vamos ter alguns debates sobre o que é a pena, como que a pena começou a ser construída, como que a pena era vista na antiguidade, até a gente chegar nos tempos modernos. Eu havia colocado só 10 slides para a aula de hoje, para a gente ir da antiguidade até o final da Idade Média. Mas, vamos ver como rola a aula. Se a gente conseguir passar desse período, a gente passa desse período e já vai tendo as discussões, vai adiantando matéria, porque mais para frente o nosso tempo fica bem apertado, certo? Então, se vocês pegarem os slides que eu deixei para vocês, pessoal, lá no AVA, vocês verão que... Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ai, Romeu, me poupa. Meu gato aqui arranhando, fazendo uma barulheira. Que isso, meu filho? Vai dar piquete no meio da aula das crianças. Desculpa, gente, estava rolando aqui sei lá o quê, destruindo. Eu tenho um quarto de criança aqui em casa que não está ocupado ainda, será ocupado entre esse ano e ano que vem, se Deus quiser. E é onde eu dou aula, né? E às vezes rola um piquete dos gatos aqui. Eles moram no quarto de criança enquanto não tem criança na casa. São eles crianças. Então, vocês vão ver, pessoal, que nesses slides aqui da semana 1, prof, você parece completamente maluco. Eu lembro de pensar isso dos meus professores quando eu estava na faculdade, principalmente na Belas Artes. Nossa, a professora é completamente maluca. E eu virei essa professora completamente maluca. Tudo bem. Vamos lá, galera. Então, vocês vão ver que eu separei alguns tópicos para vocês. Não necessariamente eu vou abordar todos esses tópicos e não necessariamente eu vou abordar nessa ordem. Da onde eu tirei esses tópicos? Esses tópicos são do livro do professor Paulo César Busato, que não tem na biblioteca da Saraiva, mas eu pedi autorização para ele, tem a versão digital do livro, para imprimir o primeiro capítulo e disponibilizar para vocês. Eu tenho certeza que ele vai autorizar, mas ele autorizando eu já coloco para vocês lá no AVA também, para quem quiser dar uma folhada. Então, esses tópicos são os tópicos do professor Paulo César Busato. Como eu vou contar uma historinha para vocês, eu não vou deixar o slide aberto, eu vou conversando com vocês, vou contando a história, vocês vão perguntando, e vou deixar os tópicos para vocês lá, para vocês decidirem se vocês querem copiar, se vocês vão ler o livro e tal. Mas a grande verdade, pessoal, é que o início dessa conversa é para a gente debater um pouco sobre como ocorria essa ideia de pena na antiguidade e como isso evoluiu para a ideia de pena que nós temos atualmente, certo? Então, não se preocupem em sair copiando, assim, desesperadamente. Eu vou deixar lá o livro para vocês estudarem. É um livro muito acessível de ler, não é um livro chato. Então, vocês podem ficar à vontade depois para ler. Então, pessoal, o que é importante que a gente entenda quando nós estamos falando de pena? Que dentro do contexto da humanidade, sempre existiu uma visão, uma percepção com relação ao castigo, com relação a existências de forma de controle social, né? Então, a nossa principal preocupação aqui é compreender que desde os primórdios, desde as épocas mais antigas, né, sempre houve uma necessidade pela aplicação de sanções, de castigos. Isso ocorre desde os primórdios da nossa organização social. Eu fiz um comentário muito breve sobre o contrato social na aula passada e eu gostaria de retomar um pouco essa visão. Quando o ser humano ele passa a viver em sociedade, a gente criou, né, algumas teorizações, algumas ficções teóricas sobre como essa organização social se deu, como a gente deixou de viver em grupos apartados ou enquanto lobos solitários e passamos a viver em sociedade. E as teorizações mais comuns da gente ter contato na escola de direito são as teorias contratualistas do contrato social, por exemplo, as teorias contratualistas do Rousseau, certo? Vocês têm alguma memória? Está fresco isso ainda na cabeça de vocês, de que isso existe? Tiveram algum contato com isso? Imagino que sim, né?
Tem gente fazendo que sim, tem gente fazendo cara de meu Deus do céu, o que você está falando, socorro Jesus. Então, ó, recebi um sim ali. Qualquer coisa, manda um socorro, prof, tô perdido boiando, tá? Não fica boiando sozinha. Chama a gente que a gente boia junto, beleza? Faz um remember, não tem problema. Então, por essas teorias contratualistas, nós fizemos alguns acordos quando nós passamos a viver em sociedade, do que seria aceitável socialmente e do que seria absolutamente repugnante. Dentro dessa visão, que é uma visão de direito natural, existem alguns comportamentos que sempre foram tidos como comportamentos inaceitáveis. Alguns comportamentos relacionados à honra, alguns comportamentos relacionados à preservação daquele grupo. Então, nunca foi legal, dentro da história, você simplesmente matar o seu amiguinho, né? Então, a gente consegue identificar alguns comportamentos que são comportamentos não aceitos socialmente e aos quais a gente enxergava a necessidade de algum tipo de punição. Essa presença da punição, ela é identificada desde aquele momento dos espetáculos punitivos extremamente cruéis, extremamente vis, né? Então, aqueles espetáculos de lamento do corpo, de aplicação desproporcional de uma justiça por clamor de vingança, né? Então, você espetacularizava o momento da pena, você pegava aquele sujeito que matou alguém e você punia ele publicamente, em praça pública, você desmembrava, você degolava, você enforcava, você descia a guilhotina na cabeça do sujeito. Então, havia uma espetacularização da pena. Mas, o que os teóricos da pena, olhando para esse período inicial e olhando para a atualidade, começaram a refletir? Começou a se tentar organizar qual era o propósito daquele espetáculo e qual era o propósito da pena atualmente. Então, por muitos e muitos anos, eu diria até por muitos séculos, principalmente na antiguidade, a pena ela era vista como uma mera retribuição. Ou seja, se havia uma quebra do contrato social, se alguém, por alguma razão, descumpria o que era um bom viver em sociedade, nós deveríamos, por óbvio, dar algum tipo de retribuição àquela pessoa. E aí surgem algumas leis, surgem algumas organizações sociais, como, por exemplo, a lei de Talião, o olho por olho, dente por dente. Se a pessoa cometeu algum tipo de quebra ao nosso contrato social, se ela cometeu algum tipo de crime, algum ato imoral, esse ato imoral, esse delito deve ser respondido na mesma altura. Olho por olho, dente por dente. Roubou, nós vamos cortar uma mão. Estuprou, nós vamos te dar uma surra, né? Porque naquela época estupro não era grande coisa, né? Era culpa tua. Continua sendo culpa nossa, né, meninas? Isso não mudou muito, desde a antiguidade até agora é culpa nossa, né? Quem sabe daqui a uns 1000 anos para de ser. Então, existia essa visão da pena como mera retribuição, como mero castigo. E essa retribuição, esse castigo, no início, era uma vingança privada, mais ou menos na dinâmica aqui do Trocose, que o Trocose ultrapassa o corpo do réu, né? Mas mais ou menos essa dinâmica do Trocose, uma vingança privada. Aqui tem um quê de vingança divina também, né? A pessoa cometeu um crime, ela merece uma retribuição. Nós precisamos, enquanto sociedade, nos vingar dela. E esse é o propósito único da pena durante a antiguidade, a retribuição. Conforme a gente passa, pessoal, na antiguidade para os estados autocráticos, para os estados teocráticos, né? Para estados em que o rei é visto de uma forma divina, para estados em que existe uma visão religiosa da gestão estatal, essa vingança privada passa a ser uma vingança divina, né? Então, a gente passa a enxergar também um caráter de retribuição, mas um caráter de retribuição como expiação dos pecados, certo? Então, sei que eu falei um monte de coisa, mas o que a gente precisa guardar nesse primeiro momento da aula? Que durante a antiguidade, a nossa visão de pena era somente de retribuição. A pena era castigo. Não havia um propósito, não havia uma reflexão com relação ao que aconteceria após
aquele momento de expiação, aquele momento de castigo. O que se via, portanto, pessoal, na pena era uma forma de controle social. A pena, então, ela mantinha esse sistema de freios e contrapesos do delito criminoso com relação à vítima e com relação ao controle social. Com essa garantia de retribuição, a sociedade ela se manteria, então, mais em paz, haveria um controle social. Se a gente deixasse de dar esse tipo de retribuição, entendia-se que nós passaríamos por uma sociedade absolutamente anárquica, né, em que todo mundo poderia fazer o que queria, em que não haveria nenhum tipo de controle. Existem alguns livros, pessoal, algumas reflexões sobre a história da Europa, com relação a essas penalizações, né, com relação a essas retribuições. O livro do professor Paulo Busato faz referência a essas teorizações, e quem tiver interesse em aprofundar um pouco sobre a história da pena, pode fazer a leitura desse livro. O que eu acho muito interessante, pessoal, vou deixar lá no aba para vocês assim que ele me autorizar. O que eu acho muito interessante é que eu aproveito para fazer uma crítica. Os nossos estudos de teoria da pena, eles normalmente são extremamente eurocêntricos. Percebem que eu estou falando de antiguidade, de Idade Média? A gente não tem muitos estudos sobre como funciona a retribuição, ou pelo menos dentro da graduação, com relação aos povos tradicionais aqui da América Latina, por exemplo. Eu acho que seria extremamente interessante a gente compreender como que era vista a pena aqui na América Latina, tendo em conta que somos latinos, né? Mas esse tipo de conhecimento normalmente não está nos manuais de direito. Vocês vão encontrar nessa pesquisa extra, né? Indo atrás de artigos, indo atrás de verticalizações diferentes. Nos manuais de direito penal, as reflexões são majoritariamente do ponto de vista europeu, com essa visão mais eurocêntrica da construção da história do direito. Deixa eu ver o que mais tem aqui no nosso slide. O que a gente tem aqui no nosso slide ainda que eu acho importante a gente falar? A noção de vinganças de sangue, né? Então, era absolutamente aceito, por exemplo, que se eu matasse alguém, um membro da família, na atividade do pessoal da Carol, o pessoal da Carol teria absolutamente todo o direito de matar um Bertoldi, certo? Uma vingança de sangue. Então, essas vinganças de sangue também eram muito comuns na antiguidade e daí não havia nenhum tipo de intervenção estatal. Percebam que não havia uma gerência estatal muito significativa sobre a violência. Hoje a gente fala em monopólio estatal da violência, porque se alguém mata alguém da minha família, eu não posso simplesmente ir atrás e matar um parente deles. Eu tenho que esperar o Estado, enquanto detentor do monopólio da violência, tomar as atitudes dentro do devido processo legal. Na antiguidade, pessoal, se o Estado identificasse uma situação como essa entre eu e a Carol, né, o membro da família da Carol mata um Bertoldi, eu vou lá e mato uma atividade, o Estado simplesmente olharia e falaria: tranquilo, vingança de sangue, é assim que as coisas funcionam. Olho por olho, dente por dente, essa é a dinâmica, né? O que é interessante, pessoal? Até o final do século XVIII, a gente segue essa dinâmica, em que o encarceramento, ele serve para duas coisas. Eu coloco ali que ele serve só para a preservação do réu, mas ele serve também como forma de docilização para a escravização em algumas sociedades antigas. Então, a gente tem duas opções quando o cara está preso. Ou a gente está acalmando ele para ele virar nosso escravo, porque é preso de guerra, ou ele cometeu um crime e ele está esperando julgamento. E esse julgamento, pessoal, vai ser a forca, vai ser cortar uma mão, vai ser uma pena corporal, certo? Então, não haviam prisões até o século XVIII, não havia essa noção de prisão enquanto forma de castigo. A prisão servia só para deixar o sujeito reservado, aguardando a pena. No entanto, pessoal, não é porque a gente não tinha prisões, né, que a gente não tinha teorizações sobre as prisões. Então, eu coloco lá também no material de vocês algumas reflexões de Platão, do filósofo, que propunha 3 tipos de prisão na antiguidade. A prisão custódia,
que era a prisão na Praça do Mercado. E perceba que uma prisão custódia, uma prisão na Praça do Mercado, ela tem um objetivo muito claro, que é humilhar a pessoa, certo? É um castigo. Então, você prende a pessoa na praça, você está humilhando ela. Não é nada parecido com as prisões que a gente tem hoje em dia. O Sofonisterium, que era para correção, que era uma prisão no centro. Então, o Platão é o que inaugura as reflexões sobre as prisões enquanto correção, pelo menos desse ponto de vista de estudo eurocêntrico. E a prisão suplício, com o objetivo de amedrontar, que é uma prisão fora da cidade. Dentro do livro do Busato também existe uma reflexão sobre essas possibilidades de prisão do Platão. E daí, pessoal, é importante a gente sempre lembrar que a história ela está acontecendo simultânea em vários locais do mundo, né? Então, seguramente nós teríamos visões nesta mesma época de como se dava a pena em comunidades na África, de como se dava a pena na Ásia. E eu já tive informações de um aluno que foi fazer pesquisas extras de que enquanto a gente estava discutindo a pena como retribuição tão somente na Europa, na China a gente já tinha alguma visão de pena enquanto correção, historicamente falando, o que é bastante interessante, né? Porque a gente nega a história chinesa quando a gente afirma que não existia pena correção na antiguidade, mas me parece que já havia pena correção na China, nessa época da antiguidade, antes do século XVIII. Até queria ir atrás desse texto que me foi mencionado, porque foi um aluno do semestre passado, semestre retrasado, e eu não tive a oportunidade de fazer essa pesquisa ainda. Se alguém fizer essa pesquisa, me conte depois. Se alguém ficar curioso e decidir pesquisar, me conte. É no final da antiguidade, pessoal, que a gente tem uma visão, uma teorização do Protágoras. Vocês lembram do Protágoras? No ensino médio? A gente tem uma teorização do Protágoras falando da concepção pedagógica da pena, que a pena não é só retribuição, que ela pode ter um efeito pedagógico. Mas ainda não há aplicação da pena, ao menos nessa história eurocêntrica que estudamos, de forma pedagógica. Certo, pessoal? Normalmente, a gente tem uma divisão dentro da história com relação a esse período de vingança, e aí vocês podem anotar, porque eu não coloquei isso nos slides, em 3 períodos. O período, o período da vingança, né? O período da vingança privada, que é caracterizado pela autotutela. Então, é esse período do duelo, que a gente vê em filmes, né? Agora tá na moda o... Ai, meu Deus, aquele de mulherzinha, a série de mulherzinha da Netflix, que tem o negão gato lá, e a moça loirinha com cara de coitada. Qual que é o nome do... Não lembro o nome da série. Mas nessa série eles fazem muito duelo, né? Eu assisti alguns pedaços com a minha irmã. Ai, vamos lavar a honra. Bridgerton, esse mesmo. Sabia que se eu descrevesse o casal principal, vocês não sabiam de que eu tô falando, que eles estão super hypados, né? Que homem lindo, né, gente? Socorro. Eu só lembro que eu assisti com a minha irmã e falei, gente, que homem lindo. E a moça é muito bonitinha, né? Uma gracinha, mas aquele homem, pelo amor de Deus, gente, que homem lindo. O Bridgerton, ai, vamos lavar a honra da fulana, né? Daí vai fazer o duelo, vira de costas um pro outro armado. Bem masculinidade tóxica do século retrasado, né? Vira de costas um pro outro, anda 15 metros para cada lado, dá um tiro, ai, vingança privada, né? Que é a autotutela, que é o cidadão, que é o sujeito exercendo a própria execução da pena, infligindo a pena de forma privada. Também, pessoal, nesta fase da vingança privada, é onde a gente coloca o código de Hammurabi, da lei do talião, do olho por olho, dente por dente. Essa é a fase da vingança privada, certo? Tranquilo?
Na fase seguinte, nós temos a fase da vingança divina, que, que são os mediadores religiosos, que é a vingança dos deuses, né? E daí a gente tem uma série de exemplos também na literatura, o direito hindu, em que havia aquela noção de dharma, né? Então, é um conjunto de obrigações que devem ser cumpridos. Se o sujeito não cumpre o dharma, é necessário uma sanção. E todo tipo de organização religiosa. Aqui dentro, pessoal, há alguns autores que encaixam. Eu até procurei aqui o livro para mostrar a capa para vocês. Eu fechei. Deixa eu procurar aqui para mostrar para vocês. Não sei se vocês já ouviram falar no livro chamado Malleus Maleficarum. Mas esse livro, Malleus Maleficarum, que é o Martelo das Feiticeiras, sim, ele é uma consequência, pessoal. Ele é uma consequência dessa visão ainda da vingança divina, que permeou parte da Idade Média, que adentrou da Antiguidade até a Idade Média. Esse livro, o Malleus Maleficarum, vocês podem dar uma pesquisada depois, é um livro que ficou na moda, teve bastante gente que leu agora atualmente esse livro, porque ele explica o que são as bruxas, como são as bruxas, ele coloca um índice de livros proibidos do catolicismo, então é toda uma construção, né? É toda uma construção de vingança divina que a gente vai ver mais para frente, mas que é, de certa forma, uma consequência dessa construção histórica da vingança divina, né? Mas, assim, como que eu posso falar? Cronologicamente, ele está um pouco mais para frente. Mas, para mim, é uma demonstração de como essa construção da vingança divina, ela permeou ainda por muitos séculos. A gente já vai falar mais um pouquinho dele. Tem um podcast muito legal sobre ele, eu vou indicar para vocês no final da aula. Finalmente, pessoal, na fase da vingança, a gente tem a fase da vingança pública, que é a fase dos suplícios, a fase dos carrascos, em que, apesar da pena advir de uma organização estatal, de uma consequência de um julgamento estatal, ela vinha como forma de vingança, como pena corpórea. Então, crucificação, decapitação, asfixia por imersão, enfim, uma série de penas que eram penas corpóreas e que vinham como uma vingança pública, como uma vingança social, orquestrada e organizada por parte do Estado. Essas, então, pessoal, são as principais características da antiguidade. Mas percebam que quando a gente tenta colocar esses fatos históricos numa linha, né, aconteceu assim, depois aconteceu assado, depois aconteceu daquele outro, não dá certo. Porque nós temos a história acontecendo em vários locais do mundo e muitas vezes, pessoal, esses conceitos, eles se misturam. Essa divisão histórica, como a gente aprende na escola, como a gente aprende nas faculdades, ela não está muito de acordo com a realidade, né? Vejam, por que eu gosto de dar esse exemplo do livro, do Martelo das Feiticeiras? Porque não obstante ele seja posterior na linha do tempo, ele revela a continuidade, a perpetuação de uma prática que se iniciou na antiguidade. A gente não tem períodos em que encerra, não vem um homem lá e declara, pronto, encerrou o período da vingança privada, estão proibidos os duelos, daqui para frente é só a vingança divina, tem que passar pelo aval do nosso Deus. Não existe isso. Não existe esse momento de ruptura histórica. O que existe é uma transformação paulatina. O que existe são construções históricas que se sobrepõem. Certo, pessoal? Então, a gente não pode ter a cabeça pequena e deixar que teve um dia que foi lá, anunciou, mudou da vingança privada para a vingança pública. Isso não acontece. O que acontece são identificações em períodos históricos de características diversas que se sobrepõem nesses períodos históricos. Certo, pessoal? Que é importante a gente guardar que existiu um período histórico em que o mote era vingança e a pena era retribuição. Essa vingança se deu inicialmente de forma privada, passou a ser uma vingança também de fundamentação divina, até atingir o período em que o Estado deteve também a possibilidade de realizar essa vingança enquanto vingança pública. A sociedade dizendo que não aceitava aquele comportamento e castigando determinada pessoa. Certo, pessoal? Tranquilo com relação à antiguidade? Então, beleza.
passar da antiguidade, a gente pode fazer algumas reflexões sobre a Idade Média. A Idade Média, pessoal, como vocês bem devem lembrar, é uma idade em que o direito canônico e as construções religiosas na Europa, elas eram muito fortes, né? Então, a Igreja Católica, ela estava muito forte, né, se construindo de uma maneira bastante significativa durante a Idade Média, e o direito canônico ia ganhando cada vez mais poder em realizar tribunais, em realizar influência na legislação penal, em associar a questão do crime, a questão do pecado de uma maneira muito profunda. Então, a gente começa a identificar que há uma aplicação de pena por parte dos religiosos que cometiam, contra, né, os religiosos que cometiam algum pecado. E a privação de liberdade, ela passa a ser uma oportunidade dada para o pecador, no silêncio da reclusão e das reflexões, refletir sobre a culpa, se arrepender dos pecados. Então, a privação de liberdade, ela surge na Idade Média como uma forma de amansar, de domesticar os clérigos, mas passa a ultrapassar a figura dos clérigos para ser aplicada também para os cidadãos em geral. Então, a gente começa a ter a noção de penitenciária. Vocês já tinham parado para pensar nessa palavra penitenciária? É o lugar onde você paga as suas penitências. Quem aqui é católico ou já foi católico, ou já fez primeira comunhão, já leu a Bíblia, né? Ou quem tem algum contato com estudos bíblicos, eu já circulei por tudo que é religião, né? Sabe o que é a penitência? A penitência é a expiação dos pecados. É quando você vai, de alguma forma, se martirizar através da oração, através de castigos, através da reclusão, um voto de silêncio, enfim, existem variadas formas de você se penitenciar com relação aos seus pecados. Então, a penitenciária, que é uma palavra que a gente usa até hoje, ela surge também com essa visão de castigo, também com essa visão de penitência, de expiação de pecados. Já tinham parado para pensar, gente? A origem das palavras, ela é um negócio que nos diz muito, sempre, né? Então, pessoal, por volta ali do século XIII, ali no ano 1200, a Igreja Católica, ela já começa a agir de uma forma mais enérgica com relação àqueles que não cumprem os dogmas católicos e, portanto, estão em pecado. E a gente passa a ter o período da Inquisição. É nesse período, pessoal, que o livro que eu havia comentado com vocês, o Malleus Maleficarum, ele ganha mais força. Né? Então, eu coloquei aqui na Wikipédia para poder mostrar para vocês a carinha dele. Cadê? Do original, né? Não esse que você compra na Saraiva. O bichão mesmo. Olha aqui, ó, como que ele era. Esse aqui é o Malleus Maleficarum. Né? É um dos primeiros livros, pessoal, produzido em grande escala. O lançamento dele aqui, ó, 1487. Ele tem um autor. Pensem que nessa época não tinha livro, pessoal, tinha Bíblia só, e a gente não podia ler. Era o padre que dizia para a gente que estava escrito. Então, uma produção popular de um livro é algo bastante curioso historicamente, né? Ele chegou a ser o segundo livro mais lido, estava na lista de best-sellers do New York Times, estou brincando, não tinha o New York Times na época, mas estava na lista de best-sellers. Em segundo lugar, só perdia para a Bíblia, e era um manual de perseguição às bruxas, pessoal. Interessante, né? Quem quiser ler, agora, se vocês procuram, tem um livro, Martelo das Feiticeiras, dão um Google aí, vocês conseguem até baixar o livro, se vocês quiserem. Muito interessante, pessoal. Então, durante esse período, a gente tem uma visão do crime muito atrelada à visão do pecado e a visão da pena muito atrelada à expiação do pecado. Né? Então, você comete um pecado, você precisa sofrer, você precisa ser penitenciado para que você seja limpo. E nessa época, pessoal, que nós tínhamos um processo penal muito célere, né? Porque o que acontecia?
a igreja denunciava a existência do crime, fazia o sujeito confessar e se arrepender e entregava para o Estado para que o Estado fizesse a execução. Então, não existia essa história de prova, de coleta de depoimento, de ampla defesa, né? Então, simplesmente, de uma forma extremamente prática, você fazia o controle e dominação, o controle e a dominação da população. Então, tem um trecho aqui do livro do Naspolini que eu separei para vocês, para a gente poder seguir como que era o caminho naquela época. Então, a gente conseguia a confissão, vinha a condenação e já em sequência a execução da pena. Mas antes disso, o condenado era obrigado a confessar a sua culpa em uma igreja, pedindo perdão a Deus e aos santos por ter se entregado ao diabo. Nesse evento, denominado ato de fé, a multidão comparecia para ouvir o relato de suas maldades e de seu arrependimento. Em seguida, era conduzido ao cadafalso, normalmente situado em praça pública, onde seria queimado pelo carrasco. Olha que rito célere, pessoal. Rapidinho de tudo. Confessa, vai na igreja, pede desculpa, vai para a praça, tá com fogo, né? Bem tranquilo. Algumas vezes, dependendo da gravidade do crime, o juiz concedia o estrangulamento antes que fosse acesa a fogueira. Em outros, com crimes mais graves, o condenado era queimado vivo. Durante a execução, a sentença era lida em público, para que todos tomassem ciência dos malefícios praticados pelo réu. Olha que coisa doida, né, gente? Então, era uma época, por exemplo, nessa história, eu acho muito interessante a história das bruxas, né? Porque todas nós, meninas, seríamos bruxas, viu, no século XV, porque a gente estuda, porque a gente está aqui refletindo o nosso espaço social, então nós não estamos só cumprindo o nosso dever de esposas, nós estaríamos todas em pecado, estudando, então seríamos todas automaticamente bruxas, seríamos todas queimadas, vocês têm essa consciência, né? Estamos vivendo em pecado para a Idade Média. Então, pessoal, com relação às bruxas, existia uma previsão de julgamento muito interessante, que era a seguinte: você pegava a mulher e amarrava uma pedra mais pesada do que ela no pé e jogava ela no rio. Se ela conseguisse se soltar e sobrevivesse, ela era bruxa. Você queimava ela viva. Se ela morresse afogada, ela não era bruxa. Mas daí, né? Já tinha morrido afogada. Então você tinha duas opções: morrer afogada ou morrer queimada. Olha que bênção, que processo legal, bacana, né? Muito bacana. Então, imagina, né? Quando não levantava a mulher, você falava, puta, não era bruxa. Mas agora também, né? Já tá com Deus, tá tudo certo. Infelizmente falecida. Então, olha que coisa maluca, gente, né? Que visão doida. Negócio muito maluco. Doideira total. Certo, pessoal? Então, a prisão, ela era também vista como expiação dos pecados, mas a pena era aplicada ainda de forma sumária e a gente tinha essa visão da pena como castigo. Deixa eu só admitir que entrou um colega novo aqui. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Eu sei que esse período da história é muito curioso. Eu gostava de passar mais tempo falando sobre ele nas aulas anteriores. Eu não fazia um mashup tão rapidinho assim nos semestres anteriores. Mas eu identifiquei que existe uma dificuldade muito grande em fazer dosimetria da pena. E isso, numa abordagem bem pragmática e utilitarista, é mais importante para vocês. Então, o que eu faço? Eu subo para vocês o capítulo do livro do Busato, que faz uma construção histórica mais lenta, para quem tem a curiosidade de aprender, e eu hoje dedico mais tempo à dosimetria da pena, porque eu sei que muitos de vocês vão para a escola da magistratura, muitos de vocês vão fazer concurso público, e saber fazer dosimetria é mais importante, tá? Por mais que eu ame muito esse início da disciplina, eu tenho que ser bem pragmática e utilitarista com vocês. Certo? Avançando, pessoal, então, na Idade Média, a gente tinha 3 tipos de prisão que eu coloco lá nos slides para vocês. As prisões do Estado, as prisões eclesiásticas e as ordalhas. Isso está lá nos slides, tá? Então, vocês não se preocupem em anotar o que eu estou falando. As prisões do Estado, elas tinham um objetivo bastante específico, que era prender os inimigos políticos daquele Estado. Então, elas existiam em 2 modalidades. A prisão custódia, que é quando se estava aguardando a execução.
Então, o inimigo político ficava no calabouço ali até o momento da... E a prisão, detenção temporária ou perpétua. Um exemplo de prisão temporária ou perpétua era a Bastilha, em Paris. Lembram da queda da Bastilha, que a gente estuda no ensino médio? A Bastilha era uma prisão temporária ou perpétua. Mas, observe que em nenhum momento, pessoal, havia a intenção de recuperação desse preso. Vamos fazer uma ressocialização e devolver ele para a sociedade. Ou, vamos prender uma organização social. Espera que deu um bug do milênio aqui. Uma organização social para a prevenção geral. Não havia, né? Vamos prender para que então os outros vejam que se dessa forma agirem serão presos. Não havia esse tipo de reflexão. O que havia era o desejo da punição por ela mesma, uma retribuição pela atitude equivocada que aquele cidadão havia cometido. Para além das prisões de Estado, pessoal, haviam as prisões eclesiásticas que eu comentei ali no início da minha fala. Elas serviam para duas situações, né? Para os clérigos rebeldes, para penitência e meditação dos clérigos, e também eram utilizadas em casos excepcionais para alguns fiéis que precisavam fazer a expiação dos seus pecados. O formato dessa prisão eclesiástica e essa noção de penitência, de meditação, ela surge aí, pessoal. Não achem que a visão social que nós temos de culpa, de penitência, de refletir os nossos atos, tem outra origem que não a religiosa, certo? Fôssemos nós desprovidos da visão religiosa, nós não teríamos sentimento de culpa, sentimento de necessidade de penitência. Isso está muito arraigado na nossa cultura religiosa. Se vocês forem parar para pensar de um ponto de vista absolutamente objetivista e utilitarista, nós somos animais tentando sobreviver. Então, para que a gente vai ficar se penitenciando, sentindo culpa, certo? Se a gente tivesse seguido uma evolução social em outro sentido, e como a gente observa em outras sociedades tribais, não faria sentido a gente falar em culpa, em penitência, em reflexão sobre os atos, em meditação. Em outras comunidades, em outras sociedades, em outras culturas, essas noções elas são inclusive difíceis de serem apreendidas. Se você chega para um indígena brasileiro que tem uma visão de cosmologia e tenta explicar para ele o que é penitência, ele não vai conseguir entender a noção de penitência. A nossa visão social de penitência ela está profundamente arraigada nessa visão católica de sofrimento para expiação de pecados, que acaba sendo replicada também nas outras religiões cristãs, né? Então, eu sou uma pessoa cristã, né? Eu brinco que eu tiro sarro de crente porque eu tenho um local de fala. Professora, você, eu, doida, né? Então, o que eu estou fazendo aqui não é uma crítica religiosa, tá? É simplesmente uma relação entre a existência da religião e a construção da religião enquanto determinante social. Porque a religião faz parte da cultura e tem reflexões da nossa organização social. Então, as prisões eclesiásticas e a forma como a gente enxerga hoje as prisões está profundamente ligada a esta visão católica do mundo. E nós tínhamos também as ordalhas. As ordalhas eram essas provas, né, esses juízos de Deus que eu mencionei para vocês com relação às bruxas, com as pedras, né? Então, provas de água, provas do fogo, provas de ferro candente. Então, são condenados aqueles que são abandonados por Deus e não têm forças para resistir. Então, olha que perverso, né? Você taca fogo na pessoa. Se aquela pessoa fosse inocente, Deus, de alguma forma, daria forças para ela resistir àquela prova de fogo. Então, coitado de Deus, né? Tinha mais o que fazer do que ficar cuidando das nossas loucuras. Mas é isso, pessoal. O que aconteceu ainda vai até aí. Diga, querido. Eu só fico imaginando que as pessoas naquela época não tinham nada para fazer mesmo, né? Porque ficar em praça pública vendo pessoas sendo queimadas, sufocadas,
loucura, né, Matheus? E pense que, assim, não existia esse juízo moral que a gente faz hoje, né? Porque a visão deles de morte era outra. Então, o fato de uma pessoa morrer e ser inocente, morreu a mulher afogada e não era bruxa. Cara, tá com Deus, né? Tá tudo certo. Não tinha essa... Não ia ficar desesperado igual a gente fica de matar uma pessoa inocente, né? Não tinha essa visão. Matamos inocente. Não, foi pra glória, tá tudo certo, né? Que bom para ela, teve os pecados expiados, agora ela tá no céu, né? Show! Não tem melhor resultado. Para exemplificar um pouco as ordalhas, tem aquele filme da Joana d'Arc. Excelente, Carol. Excelente lembrança. Faz muito tempo que eu vi o filme da Joana d'Arc, que depois dessa tua sugestão eu vou até assistir de novo. As ordalhas, pessoal, eram... a gente acha isso maluco, né? Mas eu fico pensando se daqui a alguns séculos não vão olhar as nossas prisões e achar a gente imbecil de achar que a gente ia ter algum tipo de recuperação dentro das nossas prisões, né? Porque o que a gente faz com o preso e esperar que ele tenha, agora ele vai voltar para a sociedade, uma pessoa incrível, né? Porque ele ficou lá 15 anos se fudendo, comendo pão que o diabo amassou, com outros 58 negros numa cela para 4, passando fome, sem conseguir fazer as necessidades, sem tomar banho, agora ele vai voltar para a sociedade. Sensacional, né? Acho que no futuro vão olhar para a gente, vão tirar sarro, igual a gente tira sarro do pessoal da praça pública, vão tirar sarro da gente também. Não é como se a gente estivesse podendo falar dos outros, né, pessoal? Mas tudo bem. Mas aí que está, não devemos olhar o passado com os olhos de hoje, nem hoje com os olhos do passado. É por aí, William. É isso aí. Então, pessoal, em resumo, os templários entrariam em qual prisão será? Puxa, eu não tenho um conhecimento muito profundo de como funcionavam os templários. Vou te dizer que eu nunca tive essa curiosidade de pesquisar. Você sabe falar um pouquinho deles para a gente tentar avaliar aí? Então, prof, é bem básico que eu lembro, né? Que eu vi lá no ensino médio. Mas posso estar bem errada. Mas, se não me engano, eles iam e matavam em nome da igreja para curar, sabe? Purificação divina. Era alguma coisa nessa base. Não lembro certamente. Você quer falar, Pedro? Pedro falou que lembra de alguma coisa. Diga lá. Bom, os Templários, eles eram guerreiros, cavaleiros de Cristo, santos cavaleiros de Cristo, uma parada assim. Uhum. Eles tinham, não é ordem, mas eles tinham a bênção do Papa para matar, para purificar a terra em nome de Cristo. Por isso eles não tinham nenhum tipo de, como que eu posso dizer, de julgamento pós o que eles faziam. Então eles iam em terras, santificavam elas como? Queimavam, matavam, até mesmo estupravam e nada acontecia. Apesar disso, com os Templários foi o primeiro método de banco, né? Porque eles que criaram essa ideia de banco. Eles que pegavam dinheiro de um local, protegiam e levavam para outro. Em resumo, banqueiro é gente ruim desde essa época, então, Pedro? Não bancário, tá? Banqueiro. Professora comunista, não posso com você. Não, legal, gente. Então, assim, eu acho que talvez a visão dos templários não seja nenhuma visão de pena, né? Porque os caras, eles estavam realmente ali numa cruzada para purificação de terra. Então, não sei se a gente pode ter uma noção, não sei se... Porque a pena, ela é uma consequência, né, Manu? Então, assim, ela é um ato e daí a gente tem a consequência que é a pena. Quando você chega e faz uma pilhagem no local, mata todo mundo e purifica a terra, como não existe esse juízo de valor inicial, não sei se a gente pode entender como pena, como retribuição. Né? Mas é um tema interessante para a gente dar uma pesquisada. Eu vou dar uma pesquisada, aula que vem a gente conversa um pouquinho melhor sobre isso, porque eu confesso que eu nunca tinha... Isso que é o legal de dar aula. Por que eu continuo dando aula, gente? Porque eu aprendo um monte, porque eu sempre, todo semestre, vem alguém com alguma coisa muito louca, que eu nunca parei para pensar, e eu tenho a oportunidade de pesquisar. Muito bom. Vamos pesquisar sobre os templários. Então, pessoal, conclusões sobre esse período, né? Generalidades sobre esse período da Idade Média. De novo, nós temos o caráter de retribuição de acordo com a culpa. O que a gente passa a ter na Idade Média, de uma maneira ainda um pouco tímida, mas a gente passa a identificar, é uma proporcionalidade na retribuição. A gente começa a ter preocupação de identificar que essa retribuição, ainda que naquela época havia uma retribuição absurda, havia uma reflexão sobre a proporcionalidade, né?
É claro que não é uma proporcionalidade que hoje a gente enxerga com bons olhos. Então, ser bruxa, a gente matava, furto, a gente cortava a mão, se a pessoa matava, a gente matava também. Mas havia uma preocupação em não matar quem furtou, em matar quem matou. Então, havia uma preocupação em organização de proporcionalidades, uma retribuição de acordo com a extensão da culpa. O que é interessante porque isso se perpetua até hoje. A gente continua buscando, e a dosimetria da pena é isso, uma proporcionalidade de retribuição de acordo com a culpa. Quanto tempo de reclusão merece uma pessoa se ela comete um crime X? Então, essa visão de proporcionalidade, ela está muito ligada à retribuição. E por que isso é tão interessante e tão importante, pessoal, que a gente ainda ergue isso? Se a gente tivesse preocupado tão somente com a ressocialização e em nenhuma medida com a proporção, a gente não teria a dosimetria da pena. A gente olharia, por exemplo, para o Pedro Vanucci. O Pedro Vanucci é um sujeito dócil, é um sujeito que tem uma noção das regras sociais, ele cometeu um furto. Eu acho que ele não precisa, para a ressocialização dele, de prisão. Ele precisa fazer 3 meses de terapia, que ele não está muito bem. Se a gente olhasse só para a retribuição, a gente sequer faria a dosimetria da pena. Se a gente olhasse só para a ressocialização, a gente não faria sequer a dosimetria da pena. A gente olharia apenas o que a pessoa precisa para se ressocializar. O fato da gente fazer a dosimetria da pena nos demonstra que nós ainda estamos olhando para esse caráter retributivo. O quanto essa pessoa merece sofrer pelo que ela fez. Certo? Faz sentido para vocês, pessoal? Então, legal. Estado absolutista, poder de soberano deriva de Deus, a pena como castigo pelo pecado. Então, essa é a anotação que eu fiz para vocês guardarem. Pena com origem humana e divina. Então, uma retribuição social e uma retribuição religiosa. A gente tem essa característica dúplice durante esse período da Idade Média. Identidade entre o soberano e o Estado. Quem está desesperado que não está conseguindo copiar, gente, é o slide, tá? Tá lá copiado para vocês, já não sofra. Identidade entre a pessoa do soberano e do Estado. Então, quando o Estado ele impõe uma pena, por haver uma identidade, né, entre o soberano e o Estado e entre o soberano e o divino, esse caráter dúplice da pena ele já está atrelado. Então, quando o Estado impõe uma pena, essa pena ela tem tanto uma característica de retribuição social quanto de expiação de pecados. Unidade entre moral, direito, Estado e religião. Também é uma característica dessa época da Idade Média. Conclusão, pessoal. Quem comete um crime está agindo contra o soberano, rebela-se contra Deus e, portanto, merece uma retribuição, merece uma resposta com relação à culpa. Beleza, pessoal? Ao final da Idade Média, nós começamos a adentrar o estado racional, o direito natural, a visão iluminista, e eu vou deixar isso para amanhã, para a gente não parar no meio do caminho, tá? O que eu quero trazer de reflexão ainda hoje para vocês? Eu quero fazer algumas sugestões. Eu sei que nem todo mundo aqui é chafezinho. Eu me considero uma pessoa jovem, tenho 29 anos. Né? Ai, prof, que novinha. Me formei com 21, gente. Eu tenho 8 anos de carreira com 29 anos. Olha aqui, que fofa. Mas eu, no alto dos meus 29 anos, quando comecei a namorar com o Gustavo, que é o meu companheiro, eu ouvia música no YouTube. Eu não usava Spotify. Spotify não era um negócio da minha época, gente. Agora as coisas andam muito rápido. Vocês vão começar a sentir isso daqui a pouco. Que você acha que você está atualizado, mas você não está. E ele me ensinou a usar o Spotify. E desde que eu baixei o Spotify, eu virei rata de podcast. Podcast, gente, é um negócio maravilhoso. Você escuta lavando louça, você escuta lavando roupa, você escuta tomando banho. E você aprende o tempo inteiro. É maravilhoso, gente. E às vezes é melhor do que música. Tem muito podcast que é bom. Então, hoje eu quero indicar para vocês um podcast de uma jovem professora. Ela começou a gravar em 2020, ela gravou só 3, mas ela tem um podcast muito legal sobre o Malleus Maleficarum. Deixa eu ver aqui qual que é o nome do...
Alguém aqui não tem Spotify, não sabe mexer no Spotify, sem julgamento, gente, porque eu não sabia e não mexia. E quer aprender como que funciona? Todo mundo ok? Só eu que era uma tia velha que não mexia no Spotify? Eu não tenho, prof. Não tem? Cris, Não. baixa o Spotify, é de graça, os podcasts são de graça e não tem interrupção da música. Porque quando você tem o Spotify grátis, você vai escutar música, de tempos em tempos vem a propaganda do Spotify, e é um pouco irritante. Mas para ouvir podcast, você escuta o podcast até o fim. Então, o Spotify é esse aplicativo aqui. Agora eu vou mostrar todos os meus aplicativos para vocês. Tudo bem, não tem nada demais. Esse aplicativo aqui, ó. Certo? Aí você vai baixar ele e você pode pesquisar. Ó, eu escuto o podcast do MP, Caetano Veloso. Ah, beleza. Ô, Proxi, Diga. não sei se todo mundo sabe, mas a gente que é estudante, a gente tem desconto no Spotify. É De verdade. R$8. A gente paga R$8. R$8, gente. Vale a pena, hein? Ó, fazendo jabá. Professora blogueira faz jabá de Spotify. Eu ganho 10% dos 8. Brincadeira, gente. Eu não ganho nada. Mas, ó... Manu, só um pouquinho, professora. Só deixa eu perguntar para a Manu. Você conseguiu fazer esse Spotify universitário? Porque eu tentei... Conseguiu. O meu foi bem fácil, na verdade. Ele só pediu para mim comprovar a faculdade que eu fazia. Eu enviei uma declaração e no mesmo dia eu já fiquei tranquila. Ah, tá. Porque eu achei que era só as universidades conveniadas com eles. A nossa é. A nossa é vou tranquila. procurar direito. Obrigada. Desculpa, Olha, Pro. gente. Vamos Qualquer fazer coisa, só workshop de Spotify com a Manu. Né? Fazer um workshop com ela, ela vai ensinar vocês a baixar o Spotify com desconto. Eu faço um tutorial, qualquer coisa, galera. Tutorial, isso, faz um tutorial. O podcast que eu estou indicando para vocês, gente, é esse daqui, ó. Crime, Pena e Criminologia. Tem 3 episódios só. E, pessoal, toda aula que eu daria, mais extensa, falando esse assunto com mais calma, e que agora eu ocupo com a dosimetria da pena, tá aqui dentro. A professora Tia me deu uma aula sensacional, assim. Então, se vocês quiserem ouvir com mais calma sobre esses temas, eu indico esse podcast. Por que o podcast é legal? Se eu indicar um vídeo para vocês vão ter que ficar sentados na frente do computador, assistindo o vídeo, assistindo a entrevista. O podcast, você está dirigindo, você está no mercado, você está em qualquer lugar, você escuta. Né? Então, eu acho que o podcast é uma solução legal de ensino para vocês ouvirem alguma coisa diferente, né? Se vocês quiserem ouvir um podcast sobre crimes, mas vocês não estão muito afim de ouvir algo técnico, vocês querem dar uma relaxada ouvindo um negócio que parece uma novelinha, vou indicar mais um, já que estamos aqui, né? Tem esse podcast aqui, Praia dos Ossos. Esse podcast, ele trata de um dos crimes, né, mais famosos de feminicídio que aconteceu aqui no Brasil, que é o caso Doca Street, que é o homicídio da Ângela Diniz. Alguém já ouviu esse podcast? Ainda não? Ai, que bom que estou dando dica fresca. Gente, é muito bom, porque são mulheres que conduziram esse podcast, e é muito interessante porque você consegue ver dentro do podcast, dentro do caso da Ângela Diniz, a influência do movimento feminista, que não existia no Brasil no primeiro julgamento, e que já estava sólido no Brasil no segundo julgamento. E daí, do nada, pessoal, você vê a mudança no pensamento social, do nada não, né? Porque foi luta pra caramba da mulherada, desculpa, a mulherada que lutou, não é do nada, é com muito esforço. Mas num período de tempo muito curto, você vê a diferença social da visão do feminicídio, o quanto o movimento feminista foi determinante para uma evolução do pensamento que impactou no resultado do segundo julgamento do Doca Street. Então, muito legal esse podcast, ele tem, acho que 8 episódios, os episódios têm em média meia hora, então é um podcast legal para vocês escutarem também sobre o tema crimes. Certo, pessoal? Toda aula, no final da aula, eu vou tentar indicar um podcast, uma série, alguma coisa legal para vocês fazerem, porque eu sei que muitos de vocês ainda não estão estagiando, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Então, vocês vão ouvir um podcast, vão assistir uma série útil, né? Em vez de ficar o dia inteiro no Instagram se sentindo gorda e pobre, porque é para isso que serve o Instagram, né? Para você chegar à conclusão que você é gorda, pobre, fodida, você ficar chateada. Não é para isso que serve o Instagram? Sai do Instagram, vai ouvir um podcast, vai ver uma série, fazer alguma coisa que faça mais pela sua saúde mental. Certo, pessoal? Então, essas eram as dicas de hoje. Vocês podem acompanhar ali o podcast da professora Tiene. Deixa eu indicar um último podcast aqui. Café da Manhã, da Folha de São Paulo.
Esse é um podcast muito legal, porque o que eles fazem? Eles dão um tema do dia para explicar para você. Então, você fica muito atualizado. Então, vamos ver aqui o de hoje. Eu não ouvi o de hoje ainda. A operação que pegou juízes e um falso cônsul. Deflagrada pela Polícia Federal em 2019, a Operação Faroeste começou investigando grilagem de terras divisa na Bahia com Piauí e Tocantins e se tornou a principal investigação sobre suspeita de venda de decisões judiciais no Brasil. Olha, tá interessante de hoje. 26 minutos. O café da manhã é que agora eu não dava aula de manhã antes, né? Eu não sou uma pessoa matutina, como já contei para vocês. Mas eu escutava tomando banho, escovando dente, passando café, até começar o meu dia. Meia horinha para você ficar atualizado. Então, tem um episódio aqui sobre auxílio emergencial, sobre a intervenção do Bolsonaro na Petrobras, sobre tecnologia, a prisão do deputado bolsonarista que aconteceu essa semana. Então, você consegue se manter bem atualizado. E atualidades, pessoal, são muito importantes, né? Porque, enfim, isso ajuda vocês a manterem conversas. Vocês vão ver quando vocês começarem a advogar, o quão importante é você estar atualizado, porque se o teu cliente chega com uma operação como essa e você não conhece, pega muito mal para você, enquanto criminalista, por exemplo, né? Ouviu falar da Operação Faroeste? Não ouvi falar. Ruim, né? Então, você estar atualizado é muito importante para a carreira jurídica. Certo, pessoal? Fizeram mais uma indicação aqui. Café, Crime e Chocolate. Conta casos reais, muito interessante também. Esse eu não conhecia, já vou anotar aqui. Eu adoro um podcastzinho, pessoal. O do caso Evandro, vocês já devem ter ouvido, né? Do Projeto Humanos. Não, gente! Nossa, esse é babado, já vou contar para vocês. Só vou anotar aqui a sugestão da Nicole. Café, crime e chocolate. Pô, galera, acho que vou fazer um post no Instagram de indicação de podcasts. Justiça do Ávila, super legal. Tá, não tá funcionando. Beleza, eu vou arrumar novos links, William, mandar. Vou arrumar novos links. Que coisa, eu achava que tinha testado esses links. Direito ao ponto. Legal, vou escutar esses também. Gente, sobre o caso Evandro. Eu fui uma criança dos anos 90, nasci em 1991. E nos anos 90, o maior medo das mães era a gente ser sequestrado. Se tem alguém aqui dos anos 90, vai lembrar disso. O maior medo das mães era que a gente fosse sequestrado, né? Porque por alguma razão, que eu confesso que eu não sei, acontecia muito sequestro de criança nos anos 90. Tráfico infantil, venda de órgão, não sei por quê, mas acontecia com muita frequência. Então, o pavor das mães era a gente ser sequestrado. E um dos casos mais célebres aqui da Justiça Paranaense, e que agora, inclusive, vai virar série no Globoplay, esse podcast, de tão bom que ele é o caso Evandro. O caso Evandro está inserido aqui nos podcasts do Projeto Humanos, que tratam de uma série de casos criminais, enfim. E ele é um podcast, esse é extremamente longo. Eu só recomendo que você comece. Primeiro, se você tem estômago, porque ele fala de laudo de necropsia de criança e é um crime bem violento. Eu lembro de um episódio que eu estava ouvindo, e tem tortura dos réus, enfim. Eu lembro do episódio que eu estava ouvindo no mercado, comprando pêssego, e eu comecei a chorar copiosamente comprando pêssego, ouvindo o caso Evandro. Eu faço tudo ouvindo podcast, gente. E daí as pessoas ficaram me olhando assim, tipo, o que aconteceu com essa moça? Foi pré-pandemia. Nossa, gente, é muito pesado. Mas se você gosta desse tipo de assunto, ele é muito bem feito. Quem fez o podcast foi um jornalista, o Ivan Dexuk, e foi tão bem feita a pesquisa e a investigação dele que os advogados atuais das RES estão fazendo uma revisão criminal com base no podcast. E eles vão levar essa revisão criminal, gente. Ele mudou a visão social sobre o tema. E o caso Evandro trata de uma criança, o menino Evandro, na época ele tinha uns 6, 7 anos, em que ele aparece com os punhos cerrados, eviscerado, né, sem as entranhas, e num ritual que é entendido como um ritual de magia negra. E na época foram presas a esposa do prefeito de Guaratuba, aconteceu aqui em Guaratuba, e a filha do prefeito de Guaratuba. E elas afirmam que foram torturadas, enfim, é um contexto bem complexo do processo, aula que vem, se vocês quiserem, eu conto o caso para vocês com mais detalhes.
E ele conta todo esse caso, que é um caso emblemático aqui do Paraná. Aconteceram Professora, vários... Diga, Flávia. Esse é o caso das irmãs Abage? É esse caso mesmo, das irmãs, também conhecido como Bruxas de Guaratuba, né? É que eu estudei com uma filha delas. Cara, que pesado que deve ser, né? Carregar esse estigma. Os filhos têm todos os problemas. Tanto a filha, o filho... Acho que o filho já foi preso 2 vezes. Da Beatriz Abage, né? A Beatriz, cara, ela sofreu uma injustiça tremenda, assim, né? Imagine o que é. Ela tinha, acho que 3 filhos adotivos quando ela foi presa e ela não era casada. Então, imagina, você é adotado, finalmente, né? E daí tua mãe fica presa por sei lá quantos anos pelo homicídio de uma criança. Cara, isso deve ter um impacto na tua formação, assim, muito difícil, né? Enfim, fica uma dica aí dos podcasts para vocês ouvirem. Conforme a gente for avançando, eu vou indicando novos podcasts que eu estou ouvindo para vocês ouvirem também, porque vale muito a pena, viu, gente? Super vale a pena você baixar o Spotify e ouvir podcast. Toda vez que eu vou dar palestra, eu busco um podcast mais recente, né? Então, professora, por favor, traz esse caso semana que vem. Manu, se a gente conseguir terminar o conteúdo até a metade assim, da aula de quarta-feira, eu conto um pouco o caso para vocês, beleza? Parece ameaça de professora. Se todo mundo se comportar, não tô brincando. É só porque a gente tem que vencer o conteúdo. Mas se a gente conseguir vencer o conteúdo, eu conto um pouquinho mais esse caso para vocês das Bruxas de Guaratuba. Um caso cheio de machismo, cheio de intolerância religiosa, porque elas eram umbandistas, e naquela época Umbanda era visto como bruxaria, porque elas eram umbandistas, elas foram entendidas como bruxas, então um negócio assim muito louco, é um caso bem maluco. E o podcast é muito longo, mas eu vou tentar trazer um resuminho para vocês na semana que vem, para vocês conhecerem, porque é um caso clássico aqui do Paraná. Eu acho legal que vocês conheçam. De repente eu trago a sentença delas para a gente estudar a dosimetria que foi feita, no caso da Beatriz. Vou tentar conseguir acesso a essa sentença. Porque dosimetria de júri é diferente de fazer, mas se a gente conseguir tempo, acho que seria bem interessante. Certo, pessoal? 10 minutinhos antes, vocês estão liberados para o intervalinho de vocês. Não, 20 minutos antes. Ah, não, dá tempo de eu contar o caso Evandro, então. Ah, não, aqui. Será? Eu vou começar. Vamos fazer assim, vamos fazer em partes, igual o podcast. Eu achava que terminava 9h30, mas é 9h40. Então, vamos lá. O que foi o caso das Abage? Como eu falei para vocês, nos anos 90 tinha muito sequestro de criança. Então, quando uma criança sumia, os pais ficavam extremamente desesperados, iam direto para a polícia, porque, pelo menos no litoral ali do Paraná, sumia muita criança. E, ao mesmo tempo em que sumiu o Evandro, sumiram outros meninos de uma idade similar ali em Guaratuba. Salvo o melhor juízo, pessoal, isso foi em 1994, mas eu não tenho certeza absoluta. Se alguém quiser dar um Google aí, depois me conta, mas acho que foi em 1994 ou em 1995. O Evandro, ele era filho de uma funcionária pública, então ele ia para a escola com a mãe, mas ele voltava sozinho para casa. E num desses dias que ele estava voltando sozinho para casa, ele some. E a família começa a procurar o menino e não encontra. É um caso extremamente complexo, porque a gente tem muitos depoimentos de testemunha, porque o caso ficou famoso e depois você não conseguia identificar que testemunhas estavam falando a verdade e quem estava depondo para aparecer no jornal. Era basicamente isso. Então, se tornou um caso assim extremamente midiático e um tempo após o desaparecimento, 1 ou 2 dias, a família procura um pai de santo no local. Na verdade, eu não lembro agora se ela procura o pai de santo ou se o pai de santo se oferece, porque esse caso tem muitos detalhes, gente. Faz um tempão já que eu era estagiária no júri quando aconteceu o último júri da Beatriz. Eu era estagiária no Tribunal do Júri aqui de Curitiba. Ele foi desaforado aqui para Curitiba. 92. Então, beleza. Obrigada, Manu. Então, em 92, some o menino Evandro. E daí, esse pai de santo fala, eu estou sentindo que o corpo do menino está em tal lugar, e eu estou sentindo que aconteceu isso e aquilo, e daí eles começam a procurar o corpo e encontram o corpo do menino Evandro 2 ou 3 dias após o sumiço dele. E o corpo está com essas características muito estranhas, né? Porque ele está eviscerado, existem alguns cortes no pescoço, ele está sem as mãos e sem os pés, e já parcialmente decomposto, né? Já parcialmente decomposto.
levam esse corpo para fazer a biópsia e a polícia prende a Beatriz Abage e a senhora Abage, cujo primeiro nome eu não lembro agora, Celina, e a Celina Abage, que é a mãe da Beatriz, mulher do prefeito e filha do prefeito. E prendem também o pai de santo e mais 3 homens pelo crime. E todos eles confessam na delegacia. Todos eles confessam. E vão presos. Um tempo após essa confissão, surge em uma entrevista da Beatriz e da Celina, que ainda estão presas, a versão de que elas teriam sido torturadas para confessar. E isso aparece de uma forma bastante significativa, e é aí que uma figura muito importante do judiciário paranaense, que vocês devem conhecer, não que vocês devem já conhecer, mas que vocês devem conhecer, que eu estou apresentando para vocês, porque é uma obrigação que vocês conheçam, que é a professora e advogada, e hoje coordenadora, e à época também já coordenadora do Conselho da Comunidade, Isabel Kugler Mendes. A Isabel Mendes, ela então começa a investigar essa ocorrência de tortura. Porque quando a gente pega, imagina, naquela época, a confissão delas foi gravada em videocassete. Então, quando a gente pegava o videocassete e ouvia, era possível identificar que tinha algumas falhas no videocassete. Mas naquela época, como a tecnologia não era tão boa, a perícia entendeu que aquelas falhas eram normais da forma de gravação, da tecnologia de gravação que havia sido realizada. Mas as mulheres, elas narram uma tortura, assim, a Beatriz diz que foi estuprada, a Celina disse que foi obrigada a ouvir esse abuso sexual da Beatriz, elas apanharam. Os homens também dizem que foram torturados para confessar, mas o fato é que eles confessaram e isso ganha mídia assim, de uma maneira muito louca. Porque a Beatriz, a irmã da Beatriz, frequentava um centro espírita, que eles chamam de centro espírita nas reportagens, mas que na verdade era um terreiro de Umbanda. Vejam, pessoal, naquela época, centro espírita, candomblé, Umbanda, era tudo a mesma coisa e era tudo do diabo, né? No início dos anos 90. Existia um preconceito religioso, assim, absurdo, existia um desconhecimento da população com relação à religião gigantesco, e então a investigação caminha para entender que Celina e Beatriz fizeram um sacrifício do menino Evandro para ganhar uma notoriedade política e para conseguir que o marido da Celina continuasse no poder. Então, era um sacrifício para que os negócios da família dessem certo, um sacrifício infantil. E elas narram de maneira muito detalhada na confissão como que foi feita essa morte, né? De que forma que essa morte aconteceu. Então, que houve um corte transversal na barriga, que evisceraram o menino, que cortaram o braço, que não sei o quê. E elas choram muito enquanto elas estão confessando. Enfim, foi feita essa confissão, foi identificada essa situação de tortura, elas narravam, mas não haviam provas da tortura. E no primeiro júri, a gente tem a defesa do Figueiredo Bastos, que à época era um jovem advogado e que hoje é uma das figuras mais notórias do júri no Brasil, né? Então, ele fez a carreira dele, o Figueiredo Bastos, em cima desse caso. Existe uma série de questões políticas, pessoal, que permeiam esse caso, que são muito interessantes. Porque, na época, a gente estava com a eleição do Requião e existiam inimigos políticos da família Abage, e começou a se cogitar se as Abages não tinham sido também acusadas por esse crime para derrubar uma figura, que era uma figura política que estava crescendo, que era o Abage, o prefeito de Guaratuba à época. E, gente, o negócio, assim, é tão sujo, tão maluco, tão doido, que só ouvindo o podcast mesmo para entender toda a contextualização política. O podcast, acho que no total tem umas 40 horas de gravação. Ele é bastante extenso, assim. Cada episódio tem 1, 2 horas, né? Então, imagina o tanto de história que eu teria para contar. Mas no primeiro júri, elas são absolvidas. Beatriz e Celina são absolvidas. Apesar de haver a confissão, é ouvida a doutora Isabel, que diz que elas foram torturadas, que existem indícios psicológicos de que elas foram torturadas. São ouvidos os policiais que periciaram o corpo delas, os policiais não, os médicos que fizeram a perícia de corpo quando elas foram transferidas para a prisão, dizendo que elas tinham alguns sinais nas pontas das unhas, e elas dizem que foram onde elas tomaram choque. Elas tomaram um choque com a mão molhada na ponta da unha, que é um lugar que não deixa marca.
No segundo, anulam esse júri, recorrem para o TJ Paraná, anulam o júri, fazem um novo júri. Os homens foram condenados, enfim, gente, é um processo de uma complexidade gigantesca, há uma estigmatização enorme, as bruxas de Guaratuba, que é uma conotação extremamente dotada de preconceito religioso e muito machista, né? Porque quer coisa mais machista que se chamar mulher de bruxa, né? Falar que elas estavam fazendo bruxaria. Por que os caras que participaram do ritual não eram os bruxos, né? Eram elas as bruxas de Guaratuba, mas enfim. E daí, pessoal, durante o podcast, o que o Ivan Denkzuk consegue é a fita completa da gravação, já periciada e já comprovadamente a fita original, em que você consegue ouvir os policiais falando para elas o que elas tinham que falar e os gritos delas sofrendo as torturas. Então, é um negócio muito louco, muito pesado, assim. E a Celina já morreu, né, já é falecida. E a época do segundo júri já havia prescrito o crime, mas a Beatriz foi condenada, cumpriu pena, enfim, enfrentou todos os rigores da lei. E agora eles buscam essa revisão criminal, então, para demonstrar que a Beatriz, de fato, foi torturada e que ela não participou. Mas, pessoal, ouvindo o podcast, a hora que acharam o corpo, não tinham certeza se era o corpo do Evandro, porque ele era um corpo maior do que para a idade que o menino teria na época. A roupa estava colocada de uma forma diferente. O trajeto até o ML de Curitiba foi feito por um cara que foi assassinado depois, em condições esquisitas, e o trajeto do corpo demorou mais do que o normal. Demorou um dia e pouco para chegar aqui no IML e deu, sei lá, 4 semanas o cara foi assassinado. Então, esse caso ele é cheio de complexidades e cheio de mistérios, né? E o podcast ele traz essas complexidades e esses mistérios. Mas o caso das bruxas de Guaratuba é basicamente esse, né? Enfim, extremamente complexo, extremamente maluco e muito, muito, muito... como eu posso dizer, é muito interessante para fazer um diagnóstico do que era a justiça na época, né? Para vocês terem ideia, pessoal, pensem que em 92 a gente tinha deixado de ser uma ditadura há um pouco mais de 10 anos, certo? Ou seja, a nossa polícia militar ainda tinha características muito ditatoriais. Se tem até hoje, com todo respeito aos policiais militares, e eu falo isso com respeito aos policiais militares mesmo porque eles sofrem, né? Eles sofrem com as características ditatoriais da polícia militar. Acho que os policiais militares são os que mais sofrem com essas características, né? Porque não é fácil ser PM, né? Mas existiam mais características ainda. E as torturas que as abaixo sofreram foram realizadas em uma mansão chamada Mansão Stroessner, que era de propriedade do Stroessner, que era o ditador do Paraguai. Então, vocês vejam como essa situação ela é muito, muito maluca, né? É um dos crimes, assim, acho que... E vai virar série no Globoplay, porque realmente é um caso muito, muito maluco. Quem quiser ouvir o podcast, é um podcast muito pesado, muito gráfico. Eu dei uma limpada na história, porque é de manhã ainda, né? 9h30 da manhã, e eu não sei se tem alguém muito sensível aqui na turma, mas quem ficou curioso, vale a pena escutar o podcast, né? Eu recomendo que escute o da Ângela Diniz antes. Se você sentir que está tranquilo, aí você passa para o level 2, que é o do caso Evandro. Certo, pessoal? Então, dei uma palhinha aqui do caso para vocês. Eu acho importante vocês conhecerem esses casos emblemáticos aqui do Paraná e casos emblemáticos do Brasil. A Ângela Diniz é um caso importante, o caso do menino Evandro também é importante, e durante as nossas aulas, sempre que eu tiver um tempinho, eu trago alguma dica de podcast ou algum caso interessante que vocês devam conhecer. Certo, pessoal? Vão me passando os feedbacks de vocês, se vocês estão gostando das aulas, se vocês estão gostando da metodologia, porque se eu precisar eventualmente me adequar à turma de vocês, eu o farei com o maior prazer. Não sou nem um pouco melindrada, né? Só, prof, tá meio confuso assim, tá mais ou menos lá, me avisem que é bastante tranquilo para mim. Certo, pessoal? Obrigada pela atenção, obrigada Nicole, Manu, Carol, Ana, Duda, a Flávia também, que ficou com a câmera ligada. Isso me ajuda bastante a ter um feedback, de saber se vocês estão entendendo, porque eu vejo umas cabecinhas assim, eu vejo, né? Daí eu consigo saber o que está acontecendo na cabeça de vocês. Então, obrigada por terem deixado as câmeras ligadas. Certo, meus amores? Segunda-feira estamos juntos para dar continuidade na nossa aulinha, e agradeço a atenção de todos e todas. Um beijo, até semana que vem. Vou encerrar aqui a gravação.